13 eu falei sobre segurança pública e o governo atual, o governo que está concluindo o seu mandato, criou inclusive uma estrutura de ministério, né? Criou um Ministério da Segurança Pública. E quem comandou essa pasta, desde a sua criação até agora, é o ministro Raul Jungmann. Ministro, bom dia. Bom dia, escola. Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvinte. Muito obrigado por nos atender esse 31 de dezembro. Imagino que o senhor esteja aí já concluindo suas atribuições à frente do Ministério e esteja concluindo um trabalho, e é por isso que nós estamos procurando o senhor. Qual é a avaliação que o senhor faz desses meses de Ministério da Segurança Pública? Quais foram os avanços que esse Ministério conseguiu, ministro? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que o Brasil jamais teve um Ministério de Segurança Pública. A Constituição de 88, todas as áreas sociais foram elevadas à condição de Ministério. Previdência, educação, saúde, cultura, trabalho, todos têm um Ministério designado especificamente para cuidar da área. Se nós formos olhar sob o ponto de vista da Constituição, nós temos 7 constituições, e nenhuma das 7 o governo central teve responsabilidades com a segurança pública. Isso sempre ficou com os estados. Isso gerou o que eu chamo na área da segurança pública um federalismo acéfalo, ou seja, os estados cuidavam de si e da União, ou seja, do conjunto, não cuidava ninguém. Partindo daí, desse diagnóstico, nós resolvemos então criar uma espécie de painel de controle a nível da União que permitisse a ela intervir juntamente com estados e municípios na segurança pública. O que é que foi feito? Vamos lá. Em primeiro lugar, a criação do Ministério, por lei. Em segundo lugar, a estruturação desse Ministério, que fez 9 meses. Ele surgiu em 28 de fevereiro e fez 9 meses agora no dia 28 de dezembro. Além disso, foi criado o SUST. Pela primeira vez o Brasil tem hoje um sistema único de segurança pública, superando esse federalismo acéfalo, e você passa a ter um federalismo compartilhado. Por lei, União, Estados e municípios, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Inteligência através da ABIN, Judiciário, Ministério Público atuam em conjunto e desenvolvem pela primeira vez também uma política nacional de segurança pública. Então o Brasil, preste atenção, ele não tinha nem sistema de segurança pública e tampouco uma política nacional de segurança pública. E ele hoje tem. Além disso, foi enfrentado pelo presidente Temer a questão dos recursos. Também não se tinha recursos dedicados para a segurança pública. E, por lei, hoje tem. Porque o presidente decidiu redistribuir os recursos da loteria esportiva, das loterias todas, não só esportivas, que são gerenciadas pela Caixa Econômica Federal, e hoje, por lei também, você tem recursos para investimento dos estados e municípios, que para o ano, aliás, agora, algo mais em 2019, serão da ordem de 2 bilhões de reais. O BNDES teve modificado os seus estatutos e criou o Prossegurança, o que permite o financiamento através do BNDES, pela primeira vez, de segurança pública, através exatamente de mecanismos e dos recursos que o banco dispõe, e foram disponibilizados 42 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Eu paro por aqui, embora tenha outras ações extremamente relevantes, mas eu não quero cansá-los. Isso tudo foi feito e isso tudo foi através de normas, de regras, de lei, nesses 9 meses de trabalho. É isso. Ministro, uma das ações mais vistosas do seu ministério foi a intervenção na segurança pública do Rio, que está terminando hoje. Qual é o balanço que o senhor faz desse trabalho, já que o Rio é um desafio para qualquer governo, né? A violência lá continua e nós, sendo a cidade mais conhecida do Brasil, uma das cidades mais visitadas, há também uma enorme preocupação com o que vai acontecer a partir de amanhã com o fim da intervenção. Bom, em primeiro lugar, deixa eu fazer uma correção. Não é o meu ministério responsável pela intervenção, né? A intervenção é um ato do presidente da República que nomeia, digamos assim, um governador para a segurança pública do Rio de Janeiro. E essas atribuições, embora nós participemos com a Polícia Federal, com a Força Nacional, com a Polícia
Rodoviária Federal, mas elas, sobretudo, estiveram sob o comando do Ministério da Defesa. Então, esse esclarecimento é muito comum que as pessoas relacionem segurança com intervenção, mas não é, nós não lideramos, nós somos os principais responsáveis por ela. Com relação ao resultado, eles estão aí à mostra através dos dados, ou seja, indicadores do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Você teve uma redução de roubo de carga, você teve uma redução de furtos, você teve uma redução em termos de mortes violentas, você teve, enfim, uma melhoria do Rio de Janeiro. Mas, como eu costumo dizer, o Rio de Janeiro é como se ele estivesse numa febre de 41 graus. Você trazê-la para 37,5, 38, é realmente uma redução da febre. Mas não houve tempo, não seria possível cobrar uma reversão do quadro do Rio de Janeiro num espaço de apenas também 9 meses, 10 meses, que se teve de trabalho lá dentro. Agora, uma coisa é certa, a intervenção está entregando a segurança do Rio de Janeiro melhor do que recebeu. A nossa expectativa daqui para frente é que há um planejamento, que ele seja seguido e, assim sendo, com o novo governo, a gente espera que a aplicação de tudo aquilo que foi feito, dos recursos, do planejamento, na recuperação da capacidade operacional das polícias, prossiga para o bem dos cariocas. O senhor citou nas realizações do Ministério, no seu Ministério, o Ministério da Segurança Pública, uma série de avanços em matéria de segurança pública, né? Sobretudo a partir do SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública. Isso. O fato de o próximo governo não manter, ou pelo menos já deixou isso claro, né? Não vai manter essa estrutura de ministério, pode prejudicar algum desses avanços que o Ministério conseguiu nesses últimos meses? Olha, eu, evidentemente, tendo sido primeiro-ministro a essa altura, acho que primeiro e único, e tendo empenhado um trabalho imenso, vou lhe dar um outro dado. Junto ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nós passamos recursos, 35 milhões de reais, para que você digitalize todos os processos de execução penal nesse país e informatize. Isso é um avanço extraordinário sobre o sistema prisional, como passamos recursos também para a biometria de 726 mil presos no país, foram mais de 35 milhões, que vão permitir o controle e o fluxo de toda essa população carcerária, que é a terceira maior população carcerária do mundo que nós temos. Então, evidentemente que eu lamento que o Ministério venha a ser extinto. Agora, eu vou ser sucedido por um profissional, pelo juiz Moro, que é uma pessoa extremamente competente, que conhece de segurança, conhece também do combate à corrupção, e a minha expectativa é que esse legado que nós deixamos, que ele leve adiante. Eu acho que ele tem competência e capacidade para fazê-lo, e, embora lamentando, eu acho que o Ministério tem um legado e também tem realização. O monitor da violência da USP e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública constatou que nos 9 primeiros meses desse ano, comparado com os 9 meses do ano anterior, houve uma redução inédita, nunca registrada, de 12,4% de homicídios no Brasil. Foram mais de 5.500 vidas que foram poupadas. Não há registro de uma queda como essa, de 12,4%. Isso quer dizer um enorme esforço dos estados, sem sombra de dúvida, mas também a forma de coordenar, de cooperar, de realizar operações. Por exemplo, eu tive aí no Rio de Janeiro um grande parceiro, que foi o Emerson Wendel, que vinha a ser o chefe da Polícia Civil. Sim, aqui no Rio Grande do Sul. Polícia Civil. Exatamente, do Rio Grande do Sul. Com o Emerson e todas as polícias integradas, organizando, coordenando, Operação Inteligência, nós fizemos 5 operações nacionais. Operações contra a pedofilia, operação contra homicídio, operações contra feminicídio, que tiveram um grande resultado. Então, além das realizações legais, nós também conseguimos avançar no que é fundamental, que é o bem maior, que é a redução dos homicídios nesse país. Então, eu acho que a gente deixa um legado positivo. Então, só para a gente, eu quero insistir nesse tema porque ele é muito importante e segurança pública é um assunto para nós aqui fundamental, ministro.
Qual é a política ou a realização desse governo que não pode retroceder no próximo, o próximo governo não pode abrir mão para que não haja um retrocesso em matéria de segurança pública? Olha, eu diria o SUSP, porque pela primeira vez você reúne todos contra o crime organizado. Pela primeira vez você coordena ações de inteligência, de operação, de informações entre União, Estados e municípios. Vou te dar um exemplo que, no geral, para quem não é especialista na área, pode não ser tão relevante, mas tem uma importância fundamental. O Brasil nunca teve estatísticas, nunca produziu o Estado brasileiro estatísticas sobre segurança pública. Pode procurar, você não vai encontrar. Por quê? Por conta daquele federalismo acéfalo, se, por exemplo, o Estado A não queria mandar informação, não mandava. O Estado B não concordava com a categoria, ou seja, com a padronização, com os conceitos para você fazer as ocorrências. Ele não fazia. Se o Estado C achava que aquele tipo de padronização de números não lhe convinha em termos políticos, porque ele não ficava bem na foto, não mandava. E o Brasil, no século XXI, não produz estatísticas sobre segurança pública. Agora eu pergunto, como é possível se fazer política pública de segurança sem dados e informações de segurança? E isso o SUSP superou. Em primeiro lugar, criamos uma padronização que todos os estados participaram. Em segundo lugar, todos por lei agora têm que dar a informação e o Brasil vai passar a ter estatística, dados e informações. Isso é o SUSP. O SUSP não pode voltar atrás. Ele tem que ir adiante, porque agora a segurança pública no Brasil, com o SUSP, tem rumo. Estão todos juntos no combate ao crime organizado. Ministro, neste final de semana, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que pretende, por decreto, facilitar a compra de armas, a posse de armas, por pessoas que não tenham antecedentes criminais. E isso, de certa forma, abranda em muito o Estatuto do Desarmamento. Como o senhor é um especialista, conhece a área, eu gostaria de saber se o senhor acredita que esta medida pode contribuir para aumentar a segurança para os brasileiros. Olha, do meu ponto de vista, eu fico com o Daniel Cerqueira. O Daniel Cerqueira é um grande pesquisador, economista, pesquisador do IPEA. Tá? E ele tem um estudo, aliás, bastante divulgado, conhecido, que relaciona o seguinte: para 1% de armas a mais na mão da sociedade, você pode ter até 2% a mais de homicídios. Então, mexer com a questão de controle de armas, e o Estatuto do Desarmamento já permite que qualquer pessoa, comprovando a necessidade, tenha o posse de arma. Lembrando que o posse de armas é arma em casa. Alguém que vive isolado, alguém que vive numa região que é uma região turbulenta ou perigosa, alguém que, enfim, comprova a necessidade e passa pelo teste, tem que ter um teste, tem que ter um treinamento mínimo e tem que também um teste psicológico, ela pode ter armas. Se o presidente pretende flexibilizar isso através de decreto, é preciso ver o que ele pretende fazer. Mas eu considero que a arma é algo que cabe ao Estado, aqui Estado com E maiúsculo, controlar, porque há uma relação positiva, uma correlação positiva entre a liquidez, ou seja, a quantidade de armas na mão das pessoas e a possibilidade de ocorrerem mortes. Até para continuar nesse assunto, sempre é conveniente a gente lembrar que o próprio Bolsonaro, sendo uma pessoa treinada, ele afinal é capitão do Exército, sabe lidar com armas de diferentes calibres. Quando ele foi assaltado, ele acabou perdendo a arma para o criminoso. Então, a dúvida que se tem, ministro, é o risco que essa medida representa para aumentar a quantidade de armas justamente em poder dos criminosos, porque a pessoa que compra, ainda que ela faça o treinamento, ela não tem a mesma capacidade, talvez a mesma desenvoltura, e corre o risco de essa arma cair na mão dos bandidos. Essa é uma das suas preocupações também? Essa é uma das minhas preocupações, como eu sempre tive a preocupação, é uma preocupação muito prática. Onde é que você guarda a arma em casa? Em que lugar você vai colocar? Se você colocar ela em cima da cômoda, em cima do guarda-roupa, como muitas vezes se consegue colocar, ou dentro de uma gaveta, a possibilidade é que alguém ou algum dos seus familiares possa ter acesso, inclusive crianças, àquela arma, ou adolescentes, ou
no momento que muitas vezes pode acontecer, de briga, de desentendimento com um vizinho, ou mesmo entre familiares, aconteça uma tragédia. Se você, entretanto, a colocar dentro de um cofre, por exemplo, onde ela estaria muito mais segura, qual é a capacidade que você tem de usá-la, por exemplo, inesperadamente? Não tem. Então, a arma dentro de casa, ela traz para dentro da família, embora ele entenda que tem pessoas que, de fato, têm necessidade, e desde que comprovado, repito, ela pode ter essa arma, então a arma traz para dentro de casa a possibilidade de ocorrerem tragédias. E por isso mesmo é que tem que ser algo muito criteriosamente autorizado, desde que se tenha necessidade. Nesses casos, a lei já prevê e tem a possibilidade, mediante demonstração de capacidade, a pessoa ter acesso efetivamente à arma que lhe é necessária. Ministro, qual é o seu futuro? O senhor vai fazer o que depois de deixar o governo? Por enquanto, quarentena. Enquanto não tem futuro, digamos assim. Uhum. Porque, vindo do Ministério da Defesa e também do Ministério da Segurança, né, a gente lida com muitas informações que são informações sigilosas, informações de Estado. Então, por isso mesmo, a Comissão de Ética da Presidência da República reservou para mim um período de quarentena de 6 meses, perfeito, durante o qual eu não poderei exercer outras funções. 6 meses, né? 6 meses. Isso. E só para a gente encerrar, o sinal marca 8h30, sucintamente e objetivamente, qual é a avaliação do legado do governo Temer, na sua opinião? Eu acho que foi um governo responsável, pegou o país na sua maior depressão dos últimos 50 anos e conseguiu reverter isso, se não ao ponto que nós gostaríamos, muito mais crescimento e desenvolvimento e, sobretudo, uma redução muito maior em termos de desemprego, mas está reduzindo o desemprego. Saímos da depressão, voltamos a crescer, os juros estão sob controle, a inflação está sob controle, teve outras vitórias em outras áreas setoriais, como educação, enfim, como saúde e outras tantas mais. Não cabe aqui fazer um balanço completo, mas a minha avaliação é de que foi um governo positivo para o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado pela sua atenção e pela disposição em sempre conversar conosco aqui da Rádio Gaúcha, tá certo? Eu sou que agradeço e um bom dia a todos. Ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, era da Defesa, passou para a Segurança Pública nesse ano, né, com a criação do Ministério da Segurança Pública.